Informação, fala galera, pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo para passar algumas informações para vocês aí no canal. Galera, é o seguinte, lateral direito, é isso mesmo, é uma situação que preocupa muitos torcedores do Flamengo. Então, seguinte, até respondendo aí a pergunta de um vídeo aí de um inscrito nosso, né, o Ailton Flá, lá de Foz do Iguaçu, e que no final vou mandar salve aí para a galera. Ele fez uma pergunta aí sobre o Mateuzinho, né? Vou responder para vocês aqui agora e já vou falar aí sobre o Fabrício Buston, né? O Bustos, né? A pronúncia em argentino, ele é um lateral argentino. Eu já trouxe aqui há umas 2 semanas atrás um vídeo falando sobre o Fabrício, lateral direito do Independente, joga na Argentina, muito bom lateral jovem de 23 anos. Por que eu estou trazendo novamente esse assunto aqui? Porque na época eu trouxe essa questão, essa pauta aqui do lateral direito e citei o nome dele porque ele foi sondado na época pelo Flamengo para saber qual era a possibilidade dele vir, e lá no vídeo eu expliquei naquele momento que estava acontecendo. Hoje é o seguinte, o jornalista Gustavo Henrique trouxe a informação que o Flamengo teria voltado a procurar o jogador. Então, a questão é o seguinte: o jogador é um ótimo jogador, joga no Independente da Argentina, como eu falei, jogador jovem de 23 anos, muito futuro, muito bom jogador, 1,67 m de altura. Mas a questão de momento, galera, que pega é o seguinte, são os valores. Porque, assim como eu tinha falado do Daniel Munhoz, do Atlético Nacional, do próprio Guga do Atlético Mineiro também, o Guga do Atlético Mineiro custa em torno de 5 milhões de euros hoje. O Daniel Munhoz custa 6 milhões de euros hoje. A média do que está batendo aí por causa da oscilação da moeda. A gente sabe que com a crise, essa questão de epidemia que está circulando, isso está fazendo com que as coisas na bolsa despenquem e a moeda automaticamente se valorize. Então, todos esses jogadores são contratados normalmente em euro ou em dólar. Aí vocês sabem que a moeda lá em cima é complicado para quem vive aqui no Brasil, para clube aqui do Brasil que quer contratar. Então, a questão do Fabrício Bustos, ele também, a cotação do passe dele, da compra dele, vamos dizer assim, é em euro. E ele também custa hoje 6 milhões de euros. E eu já disse para vocês aqui, quem acompanha o canal sabe, o Flamengo tem tentado contratar um lateral da seguinte forma: por empréstimo com passe fixado. O que é o passe fixado? Quando o empréstimo estiver acabando, o Flamengo tem a prioridade de compra. Por quê? É uma segurança para o Flamengo. O jogador foi bem, está indo bem, ele vai ser aproveitado realmente no Flamengo? Um exemplo: o Flamengo contrata hoje o lateral direito e daqui a 6 meses ele tem a prioridade de compra. Nesses 6 meses ele viu que o jogador vale a pena, vale o investimento, ele vai investir. Só que a diretoria do Flamengo já deixou bem claro que pagar no lateral 5, 6 milhões de euros está fora de cogitação. Mas o Flamengo corre contra o tempo para contratar um lateral, porque precisa realmente de um lateral. Aí a gente vai entrar no assunto do Mateuzinho. Eu já expliquei em um vídeo aí, vou tentar resumir aqui para vocês entenderem a questão da lateral direita. O Flamengo fez o seguinte planejamento, claro, isso antes da paralisação do campeonato estadual, aí que todo mundo sabe, por causa dessa epidemia paralisou. O Flamengo fez o seguinte planejamento: se até o início de abril aparecesse uma oportunidade de mercado, o que é uma oportunidade de mercado? Um bom lateral por empréstimo ou um preço muito baixo, a gente pegaria. Se não, o Flamengo ia levar até o meio do ano, quando abrem as janelas europeias, para o Flamengo poder investir um dinheiro em um lateral nível Rafinha. Então o planejamento do Flamengo era levar até o meio do ano com Rafinha titular, o João Lucas, que infelizmente também sofreu uma contusão, está se recuperando, levaria o João Lucas como reserva e o Berrio do Rafinha. João Lucas, Berrio, reserva do Rafinha. Por quê? No caso do campeonato estadual, um jogo que o Rafinha tivesse que ser poupado, entraria o João Lucas para fazer a função, ele que é lateral de ofício, e o Berrio, por ter uma certa experiência e jogar pelo aquele lado do campo, seria o reserva do João Lucas.
Na questão do Mateuzinho, eu falei sobre isso aí já em alguns vídeos, porque muita gente cobra. O Mateuzinho, ele esteve servindo ao Flamengo Sub-20 na Copa Libertadores, agora recentemente em fevereiro, quando perderam nas semifinais. E ele sofreu uma pequena lesão na coxa, está se recuperando. Só que na questão do Mateuzinho também, ele ainda tem mais um agravante. Ele não tinha sido inscrito na Libertadores. Muita gente cobrou o Mateuzinho para ficar no banco, para o Rafinha, em um jogo que teve aí da Libertadores. Ele não foi inscrito na Libertadores, ele pode até vir a ser inscrito na Libertadores na próxima fase. Então, nessa primeira fase, ele não poderia estar inscrito porque ele não foi inscrito antecipadamente. No campeonato estadual, sim, o nome dele está no BID, ele pode ser relacionado. Mas, como ele voltou da seleção Sub-20, e estava machucado, né, contundido, está se recuperando, ele não foi inscrito nem foi relacionado. E infelizmente o campeonato parou, como todos sabem, por causa dessa pandemia aí, por causa desse coronavírus que vem afetando aí. Então, galera, a situação da lateral é essa, tá? Espero que vocês tenham entendido legal aí. O Flamengo busca sim, mas o Flamengo não vai fazer loucuras para contratar jogador. No caso do Fabrício, é um jogador que interessa muito ao Flamengo, mas o Flamengo foi bem claro que não vai fazer loucuras para contratar nem só um lateral direito, como qualquer outro jogador. O Flamengo trabalha com planejamento. O Flamengo não é mais aquele Flamengo de antigamente, que saía comprando uma torta direito por qualquer valor para depois ficar todo endividado. Valeu? Então é isso. Galera, seguinte, quero falar aqui agora de uma coisa boa, né? Vamos dizer assim que é boa, para as pessoas entenderem. Vocês vão entender por que eu estou dizendo que é boa. O Flamengo encaminhou, na tarde de ontem, um processo contra o jornalista Jean Oddi. O Jean Oddi, ele é da ESPN. Inclusive, ele estava no mesmo programa que o Mauro César. Eu trouxe aqui no vídeo anterior falando do Mauro César, que falou umas besteiras lá do Flamengo e tudo mais, que isso pega mal. E o Jean Oddi falou, no mesmo programa, ele desceu a lenha, falou do Flamengo, falou que o Flamengo não paga as vítimas lá do incêndio do Ninho do Urubu, falou que o Flamengo só pensa em dinheiro, o Flamengo só está pensando no próprio bolso, porque o Flamengo não queria paralisar o campeonato. Eu expliquei no vídeo anterior, não é que o Flamengo não queria paralisar o campeonato, o Flamengo queria que fossem disputadas as duas últimas rodadas da fase de grupos do Campeonato Carioca, para paralisar aí, faltando só a semifinal e a final, por causa dos dois times pequenos que não têm planejamento para o ano inteiro e eles precisariam encerrar o campeonato porque a maioria dos seus atletas tem contrato só até o final de abril. Então, ele aproveitou essa coisa desse olé, falou mal do Flamengo, e o Rodrigo Dunst de Abrantes, que é o vice-presidente lá do Flamengo, ele entrou, cara, com processo. Ele é vice-presidente da Procuradoria Geral, tá, galera? Ele entrou com processo, claro, faz parte da função dele ali, mas com o apoio de toda a cúpula do Flamengo, entrou com processo contra o Jean Oddi para poder frear esses jornalistas que vêm atacando de forma gratuita ao Flamengo sem ganhar nada com isso. Simplesmente porque torcem para outro time ou porque é da imprensa paulista, né? Galera, sempre quando eu falar aqui os paulistas, eu estou me referindo à imprensa paulista, não paulista no geral, tá? Até mesmo porque eu tenho muitos amigos paulistas e eu sei que não são assim. Então, o Rodrigo Dunst de Abrantes, vice-presidente da Procuradoria Geral, abriu um processo muito bom. Ele trouxe a público, ele mesmo trouxe a público no seu Twitter falando e deixou bem claro: o Flamengo não acha ruim de ser criticado, de ser de qualquer forma ser perguntado ou ser criticado. Isso faz parte do trabalho do jornalista, faz parte. Só que o Flamengo não aceita acusações levianas, acusações infundadas, acusações sem muito tempo ter conhecimento do que está falando, como ele citou coisas lá das vítimas do Ninho do Urubu, sem saber. Por quê? Porque o Flamengo não acertou com todas as vítimas,
mas todas elas estão amparadas pela lei junto ao Flamengo. O Flamengo em momento nenhum deixou de amparar as vítimas. Enquanto não se resolve a questão dos processos na justiça, o Flamengo vem pagando as despesas mensais daquelas vítimas que ainda não foram totalmente resolvidas. As que resolveram, receberam suas indenizações, continuam recebendo lá o valor que tem que receber mensalmente, e as que não resolveram na justiça, recebem ajuda de custo mensalmente junto à lei, o que determina a lei. Enfim, é isso, galera. Seguinte, quero mandar alô aqui para a rapaziada aí. Galera, não esquece de deixar o seu like aí. O canal está crescendo a cada dia, muito em função da ajuda de vocês. Compartilhe os nossos vídeos para estar ajudando a gente. E é isso. Deixa eu mandar alô aqui para o Reinaldo Domingos, está sempre fortalecendo aí. O Isaías Costa também, nosso parceirão aí. João Carlos, que é de Irerê, distrito de Londrina. Valeu, meu parceiro, tamo junto. O Ailton Flá, que eu falei no início do vídeo aí, lá de Foz do Iguaçu. E o Gabriel Tunes também, parceirão. Gabriel, tamo junto, meu irmão. Galera, é isso. Fiquem ligadinhos no canal, ativem as notificações que a qualquer hora a gente pode voltar com algumas notícias para estar passando para vocês. Valeu? Agora eu fui. Saudações rubro-negras. Salve Flamengo sempre. Tamo junto.